E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar com expressões algébricas, né? Trouxe novamente as explicações, no caso as propriedades e as propriedades das operações, né? Digamos assim. E eu trouxe mais exemplos. Trouxe uns exemplos um pouco mais detalhados, colorido, com anagramas, para ficar um pouco mais compreensível para vocês, tá bom? Espero que com o vídeo de hoje vocês consigam aperfeiçoar um pouco mais as expressões algébricas e se acostumarem com as letras, né? Porque daqui para frente as letras vão estar inseridas em qualquer tipo de conteúdo que vocês forem ver sobre a matemática, tá bom? Vocês têm que ter esse senso comum em variáveis, ok? Sim, galera. Novamente, soma. Vamos ler a definição e a gente vê como é que faz. Ó. A soma algébrica é feita somando os seus coeficientes dos termos semelhantes e repetindo a parte literal. O que é um termo semelhante, professor? Volta dois videozinhos aí que você vai saber, mas eu vou explicar aqui com poucas palavras. Termo semelhante é quando a parte literal é igual. Parte literal, o que é? Quando as letras. Por exemplo, eu tenho um termo que termina com que a parte literal é x e no outro a parte literal também é x, ou seja, são termos literais. São termos literais semelhantes, entendeu? Por que eu preciso saber isso, professor? Porque eu só posso somar ou subtrair termos em que a parte literal, ou seja, as letras são iguais. Eu só posso somar um termo com outro. Por exemplo, o primeiro tem que ser somente o x na parte literal e o segundo também só pode ser o x. Se o primeiro é o y, só posso somar também com quem só tem o y. Por aí vai. Termo semelhante é quando a parte literal é igual, quando a parte das letras são iguais, certo? E os coeficientes são os números que antecedem as letras, ok? Todo número que vier antes da letra se chama coeficiente. Lembrando, quando não aparecer nenhum número, somente as letras, o coeficiente equivale a 1, tá bom? Aí, ó, me deu esses dois polinômios e estão somando. O que é que eu tenho que fazer aí, professor? Eu tenho que agrupar as partes literais, que são iguais, ou seja, os termos semelhantes, ó. O primeiro termo que eu tenho aí é o 2x ao quadrado, ou seja, qual é a parte literal? X ao quadrado. Vamos verificar, dentre os outros, quais também tem o x ao quadrado. Se você for verificar de 1 a 1, vai ter só no segundo polinômio lá, ó, o 7x ao quadrado. E o que é que eu faço com esses dois, professor? Junta. No caso, eu estou juntando na segunda fileira aí. Vou colocar cada parzinho de uma cor para vocês definirem. Ó. No caso, eu botei da cor vermelha na segunda fileira. 2x ao quadrado mais 7x ao quadrado. Qual é o próximo termo? 7xy. Qual o outro que tem o x e o y como a parte literal? Se você for verificar, ó, o menos 5xy. Lembrando, o sinal que vem antes dele vai para onde ele for, junto. Tá bom? No caso, o menos está acompanhando o 5xy. Para onde o 5xy for, o menos vai atrás. Ok? Coloquei em verdinho na segunda linha, ó, o mais 7xy e o menos 5xy. Fechei o parênteses somente para destacar um pouco mais. Lembrando, se você for fechar o parênteses, o sinal do primeiro termo fica para o lado de fora. Por quê? Porque se o sinal de mais ficasse dentro do parênteses e não ficasse nenhum sinal entre esses dois parênteses aí, é como se houvesse uma multiplicação. Por isso que o sinal do primeiro termo sempre tem que ficar para o lado de fora, tá bom? Professor, se eu não quiser usar o parênteses, não tem problema. Eu recomendo usar nesse começo, até você pegar uma prática, e depois que pegar a prática não tem problema nenhum. Sobrou qual? O mais y ao quadrado e o menos y ao quadrado. Opa, parte literal é igual. Junto eles dois no cantinho lá. Juntei, botei de azul lá no final. Lembrando, o sinal do primeiro, que no caso é o mais y ao quadrado, o sinal positivo ficou pro lado de fora, para permanecer assim uma soma, ok? Show, professor. Separei os termos semelhantes. E agora? Agora você vai fazer a soma ou a subtração entre esses termos. Vamos fazer o primeiro aí, ó. 2x ao quadrado está somando com 7x ao quadrado. Professor, não me lembro como é que faz a soma de monômios. Pessoal, bem simples. É uma soma. A parte literal está igual? Você pode sim fazer. Como é que eu faço? Soma somente os coeficientes. Quais são os coeficientes? A parte numérica, a parte que antecede as letras. No caso do primeiro é o 2 e o do segundo é o 7. Ó. 2 mais 7, 9. Coloquei o 9 lá embaixo. E a parte literal, o que é que eu faço? Na soma e na subtração, você vai simplesmente repetir a parte literal. Era x ao quadrado em ambos os termos, eu repito x ao quadrado na minha resposta. No caso, ficou 9x ao quadrado, de vermelhinho embaixo, na terceira linha. Vamos para o segundo termo aí que eu separei. Ó. 7xy menos 5xy.
Faz a subtração somente nos coeficientes. 7 menos 5, 2. Permaneceu positivo. Por quê, professor? Porque o sinal do maior é o que prevalece. No caso, o sinal do maior era o 7 e o 7 ele estava positivo. Show! E o xy, parte literal, repete na tua resposta, ficando 2xy, tá bom? E o último termo aí, ó, mais x ao quadrado, o y ao quadrado, menos y ao quadrado. Professor, por que deu zero? Porque você tem que entrar naquela analogia. Se tu pega um número e subtrai por ele mesmo, tu anula esse número. Digamos, se tu pega 10, subtrai pelo próprio 10, a resposta vai dar zero. Se tu pega 20, subtrai pelo próprio 20, também vai dar zero. Ou seja, se eu pego o y ao quadrado, subtrai por y ao quadrado, também vai dar zero minha resposta. Coloquei o zero ali embaixo. Lembrando, esse zero não necessita aparecer. Como ele não tem a necessidade nenhuma de aparecer, repito a minha resposta final sem ele, sem a presença dele. Ficando essa quarta linha, 9x ao quadrado mais 2xy. Professor, paro aqui, você verifica se tem alguma parte literal que está igual. A primeira parte literal, x ao quadrado. E a segunda, xy. São partes literais diferentes, resposta morreu aí. Ok, pessoal? É bem simples. Tem todo um passo a passo. Você seguindo esse passo a passo, você consegue sim chegar na sua resposta final. Na subtração, é a mesma definição, só que tem uma observaçãozinha. Por isso que eu trouxe novamente separado, do mesmo jeito que eu fiz no primeiro vídeo. Vamos lá, novamente a definição. A subtração algébrica é feita subtraindo-se os coeficientes dos termos semelhantes e repetindo a parte literal. Mesma coisa, pessoal. Vocês vão ter que fazer aquela junção entre os termos semelhantes. Depois que fizer isso, faz a operação que está entre eles, ou a soma ou a subtração. Só que, na subtração de polinômios, ou polinômio com monômio, tanto faz, é importante observar que o sinal de menos na frente dos parênteses inverte todos os sinais de dentro dos parênteses. Com exemplo, fica melhor para vocês, tá certo? Basicamente é isso. Se eu tenho um sinal de menos que vem antes de um parênteses, quem está dentro do parênteses vai ter que trocar o sinal para sair dali. Vou trazer o exemplo aqui e vou explicar para vocês, tá bom? Ó, trouxe um exemplo aí que vai ficar melhor para vocês, tá bom? Tenho primeiro meu polinômio que está em vermelho e está subtraindo, ó, sinalzinho de menos entre eles, sinalzinho de menos entre eles. O segundo polinômio que está em verde. O que é que eu faço com o meu primeiro polinômio? Eu repito ele do jeitinho que está. O mesmo sinal, os mesmos números, a mesma letra. Do mesmo jeitinho que ele está em cima, eu repeti embaixo. Coloquei uma setinha indicando. E o segundo, professor? O segundo também você vai repetir na parte de baixo. Só que, como o sinal de menos vem antes desse parêntese todo aí, quem está dentro do parêntese vai alterar o sinal. O AB altera o sinal, o 3BC altera o sinal e o A ao cubo altera o sinal. Professor, como assim altera o sinal? Bem simples, quem for positivo fica negativo e quem for negativo fica positivo a partir desse momento. Ok, professor, vamos lá. O primeiro é o AB. O AB não tem nenhum sinal antes dele, né, dentro do parênteses ali. Só que quando o sinal não aparece, né, eu tenho que me lembrar que quando o sinal não aparece é porque é positivo. É porque é o sinalzinho de mais ali. Ok, se o AB estava positivo, para ele sair de dentro desse parênteses, ele fica negativo. Ó. Coloquei embaixo, ó, menos AB. Beleza, professor. Agora, o próximo, 3BC. O 3BC, ele está positivo. Para me tirar ele de dentro desse parênteses, fica negativo. Ok, professor. O próximo, A ao cubo. O A ao cubo, ele está negativo. Mas como eu tirei ele dentro do parênteses, né, por causa do sinalzinho de menos lá, ficou positivo. Ok, professor, tirei todos de dentro do parênteses. Lembrando, eu só altero o sinal, não altero a estrutura de nada, somente a estrutura dos sinais, tá certo? Quem é mais fica menos e quem é menos fica mais. Ok, tirei todo mundo de dentro do parênteses, invertendo esse sinal, né, por conta da subtração que estava tendo entre eles. E agora? Agora tu faz o mesmo esquema. Tu vai juntar os monômios semelhantes, os que têm as partes literais iguais, e depois fazer a operação que está entre eles. Qual o primeiro que eu tenho aí, professor? 5AB. Qual é o outro que tem a parte literal A e o B? Se eu for verificar os outros aí, ó, somente o menos AB ali. Ó, repeti o 5AB e agora eu coloquei o menos 1AB. Você pode estar perguntando, professor, esse 1 aí surgiu da onde? Sempre coloque isso na cabeça de vocês, pessoal. Na soma e na subtração, o coeficiente sempre tem que aparecer. Ou seja, se eu só tenho a parte literal lá, no caso eu tinha somente o menos AB. Qual é o número que antecede o AB? É o 1. Toda vida que o número não aparecer, é porque o coeficiente equivale a 1, certo? Bem simples isso. Pronto, repeti em vermelho na terceira linha. Vamos para o próximo. 9BC. Qual o outro que tem a parte literal B e o C? Se eu for verificar, ó,
é o 3BC. Termina não, tem a parte literal B e o C também. Ok, vamos juntar os dois com a multiplicação ali. Aí você vai errar a questão toda, ok? Quem foi que sobrou? Mais A ao quadrado. Tem algum outro que é só A ao quadrado? Não. Repeti lá ele em pretinho, na terceira linha. E o mais A ao cubo. Tem algum outro que é A ao cubo? Também não. Coloquei ele ali na terceira linha. Coloquei os dois em pretos. Só que eu não fechei um parênteses porque não são termos semelhantes. Porque um tá o A ao quadrado e o outro tá A ao cubo. Pronto. Deixei eles no cantinho deles aí isolado. Não vou mexer neles. Vamos operar em quem dá. No caso, os monômios semelhantes, né? Esse primeiro aí, ó. Menos AB, perdão, o 5AB menos o 1AB. Os coeficientes, eu faço a subtração. O que é os coeficientes? As partes numéricas. O 5 menos o 1. 5 menos 1 vai dar 4. E a parte literal eu só repito. No caso era AB em ambos os termos, eu repeti também na minha resposta, ficando 4AB. Ok, professor. Vamos para o segundo aí, que eu separei o 9BC menos 3BC. 9 menos 3, 6. O BC eu repeti, ficando 6BC. Por que ficou positivo? Porque prevalece sempre o sinal do maior. Qual era o maior? O 9. E o sinal do 9 era positivo. Ok, desci o sinalzinho positivo. E esses dois que estão em preto aí, ó. O A ao quadrado mais o A ao cubo. Como não tem termos semelhantes para fazer essa soma, eu faço só repetir lá no final, ok? Terminei aí na última linha. Verifica. Tem algum termo semelhante igual? Eu vou verificar de 1 a 1. Um é AB, o outro é BC, o terceiro é A ao quadrado e o outro é A ao cubo. Todos estão totalmente diferentes, ok? Quando todo mundo está diferente, morreu ali a minha expressão algébrica, tá bom? Não tenho mais o que fazer com aquela expressão algébrica. Bem simples. Vamos recapitular aqui também na multiplicação. Bem simples. Ó. A multiplicação algébrica é feita multiplicando-se termo a termo. Como eu disse para vocês, vocês vão ter que fazer aquela distributiva do primeiro polinômio pelo segundo. Para multiplicar a parte literal, usamos a propriedade da potenciação para a multiplicação de mesma base. Repete-se a base e soma os expoentes. Professor, como assim? Pessoal, é bem simples. Coloquei o exemplo aí abaixo. Se eu tenho x ao quadrado, que está multiplicando x, professor, por que isso aí é potência de mesma base? Porque a base é igual. Qual é a base aí? A base está sendo x. E o expoente só tem um, professor. O do primeiro termo é 2. E o do segundo, que não aparece, vamos recapitular. Quando o expoente não aparece, é porque é 1. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, no caso eu conservei a base x lá, depois da igualdade, ó, e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. X ao quadrado vezes x é a mesma coisa que x ao cubo. Vocês vão sempre usar essa propriedadezinha. Isso vale para o x, isso vale para o y, para o a, para o b, para qualquer outra parte literal, tá bom? Vamos lá, para o exemplo, né? Multiplicaçãozinha de dois polinômios. O primeiro polinômio está em vermelho e o segundo está em verde, é isso, vocês perceberem. Ok, professor. Como é que eu vou fazer? Bem simples. O primeiro termo do meu primeiro polinômio, todo mundo que está no meu primeiro polinômio vai ter que multiplicar o segundo polinômio todo. Como assim? Eu tenho 3x ao quadrado aí no meu primeiro polinômio. Ele vai multiplicar todo mundo que está lá depois da multiplicação, no outro parênteses, o 2x mais 3. A mesma coisa acontece com o 4xy. Ele também tem que multiplicar todo mundo que está lá no outro parênteses. Verifica aí, ó. Coloquei embaixo, ó, na segunda linha já, pessoal. 3x ao quadrado, multiplicando todo o outro parênteses, ó. Repetiu o parênteses aí. A mesma coisa, ó, mais 4xy, multiplicando também todo mundo que está lá no outro parênteses. Beleza, professor. Fiz essa separaçãozinha aí. Como é que eu faço? A distributiva. Um exemplo aí, ó. O 3x ao quadrado, ele vai ter que multiplicar o 2x e depois ter que multiplicar o 3, separadamente. Vamos fazer, ó. 3x ao quadrado vezes 2x. Multiplicação, o que é que eu tenho que fazer? Coeficiente, a parte numérica, multiplica direto. 3 vezes 2, 6. Coloquei lá embaixo, ó, na linhazinha amarela. Coloquei o 6 lá. X ao quadrado vezes x, multiplicação de potências de base igual. Acabamos de ver. Quando não aparece é porque é 1. X ao quadrado vezes x, a primeira potência, é igual a x ao cubo. Ou seja, ficou 6x ao cubo. Agora o 3x ao quadrado vai ter que multiplicar o 3. 3, parte numérica, multiplica direto. 3 vezes 3, 9. O x ao quadrado não tem com quem multiplicar, professor. O que é que eu tenho que fazer?
repete ele lá no final, ficando 9x ao quadrado. Ficou positivo por quê? Porque todos estão positivos e o sinal não altera, ok? Vamos lá para o segundo lá, agora o 4xy, o outro vermelhinho. 4xy multiplicando 2x, parte numérica vai direto. 4 vezes 2, 8. Ok, coloquei o 8 lá na parte amarelinha, lá embaixo. X vezes x, multiplicação de potências de base igual. Repito a base, no caso a base x, e somos expoentes. Como os dois expoentes não estão aparecendo, é porque é um em cada canto. 1 mais 1, 2, ficando x ao quadrado. Eu coloquei lá depois do 8. E o y, como não tem outro y para multiplicar, eu repeti ele junto lá com x ao quadrado, ficando 8x ao quadrado y. Ok. Agora vamos para o segundo lá, ó. 4xy vezes 3. 4 vezes 3, 12. Coloquei o 12 lá embaixo. O sinalzinho de mais repetiu, porque tá todo mundo positivo, não tenho que se preocupar com o sinal. XY não tem com quem multiplicar. Repito ele lá na minha resposta, ficando 12xy. Professor, finalizei nessa linha amarela aí. Verifica, tem alguma parte literal igual? Se você for verificar de 1 a 1, não. Estão todas diferentes. Então, sim, você finaliza aí a sua multiplicação de polinômios, ok? Eu trouxe outro exemplo também, pessoal, para que vocês não se embananem. Um exemplo, eu tenho um número que está multiplicando um polinômio. Ó, no caso, eu tenho 3, que está em vermelho, e está multiplicando todo esse polinômio, 2x mais 3. O que é que isso acontece? A mesma coisa, o 3 ele vai ter que multiplicar o 2x, como eu estou colocando nas setinhas, e também vai ter que multiplicar o outro 3 que está lá dentro. 3 vezes 2x, multiplica a parte numérica. 3 vezes 2, 6. Ok, lembrando, pessoal, o 3 ele tem um pontinho ali para dizer que está multiplicando, mas se esse pontinho não aparecer, permanece uma multiplicação. Ó. Nessa segunda linha aí, eu coloquei sem um pontinho, não altera nada, tá bom? Geralmente não vai aparecer esse pontinho da multiplicação, não. Quando você vê o número junto com o parênteses ali, com toda uma expressão, aquele número vai estar multiplicando toda aquela expressão, tá bom? Não se confunda. Quando o pontinho da multiplicação não aparecer, vai permanecer sendo uma multiplicação. Agora vamos lá. 3 vezes 2x. 3 vezes 2, 6. Coloquei lá embaixo, na última linha. E o x não tinha com quem multiplicar, eu repeti, ficando 6x, ok? Vamos lá. E agora o 3 vai multiplicar o outro 3 que está lá dentro. 3 vezes 3, 9, ficando positivo porque está todo mundo positivo. 6x mais 9 foi a resposta que eu encontrei. Professor, morreu aí? Morreu, porque não tem mais o que eu fazer. Um é 6x e o outro é só o 9. Deixa do jeitinho que tá, vai ser a minha resposta final, tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Vamos relembrar, a divisão de um polinômio por um monômio. A divisão de um polinômio por um monômio é feita dividindo os coeficientes do polinômio pelo coeficiente do monômio. Na parte literal, usa-se a propriedade da divisão de potência de mesma base. Repete-se a base e subtrai os expoentes. Aqui é a mesma coisa, ó. Vamos voltar para a potenciação. Se eu tenho uma potência que está dividindo outra potência de base igual, eu vou conservar a base e vou, só que na divisão eu vou subtrair os expoentes, como eu coloquei aí, ó. Eu tenho o y, que está ao quadrado, e está dividindo, né, dois pontinhos pelo y, somente pelo y. Ah, professor, mas é só uma potência, o y ao quadrado. O outro y está sozinho, não é uma potência. Ele é sim. Quando não aparece o meu expoente, é porque o expoente é 1. Repetir lá na frente. Ok, agora eu tenho o y ao quadrado que está dividido pelo y elevado à primeira potência. Repito a base, no caso a base y, e subtraio os expoentes. 2 menos 1 vai dar 1. Como o expoente 1 não precisa aparecer, eu coloco somente o y lá no final, ok? Aí vocês vão ter que usar isso muito na divisão. Vocês vão verificar aqui com o exemplo que eu vou trazer. Vamos lá, galera. Eu tenho todo esse polinômio que está em vermelho aí, ó. 8x ao quadrado, y, todo mundo que está em vermelho nessa primeira linha. Está sendo dividido por esse 2xy, por esse único monômio. Professor, por que o senhor não vai passar polinômio por um polinômio? Porque é um conteúdo mais avançado, tá bom? Não está no nível de vocês ainda. Se vocês quiserem se aprofundar, tem vários vídeos no YouTube, tá bom? Mas eu não posso repassar porque ainda não está no nível de vocês, certo? Nesse primeiro momento, na divisão de expressões algébricas, nós vamos só ver somente um polinômio por um monômio. Vamos continuar aqui. Beleza, eu tenho esse primeiro polinômio, está sendo dividido por esse monômio, que está em verde aí, ó, 2xy. Professor, o que é que eu tenho que fazer? Cada termo desse polinômio de cima vai ter que ser dividido separadamente por esse monômio de baixo. Ok? Ficando assim, divisão de monômios. Ó, se você for verificar 8x ao quadrado y,
dividir pelo 2xy. Esse do meio, 4xy, dividir também pelo 2xy. E o 4xy ao quadrado também vou dividir por 2xy. Fazer essa divisão separadamente. Ó. Coloquei os três termos diferentes, todos eles sendo divididos pelo mesmo monômio ali, que é o que estava embaixo. Ele vai ter agora só que dividir separadamente. E na divisão de polinômio, a mesma coisa. Ó. Divide a parte numérica. Vamos fazer esse primeiro termo aí, ó, 8x ao quadrado y dividido por 2xy. 8 dividido por 2 vai dar 4. Ok. X ao quadrado dividido por x. Vale aquela propriedadezinha da potência. Divisão de potências de base igual. No caso, a base é o x ao quadrado e o x. O x, como o expoente não está aparecendo, é porque equivale a 1. Divisão de potência de mesma base, eu conservo a base, no caso a base seria o x, e subtrai os expoentes. 2 menos 1 daria 1, e o expoente 1 não precisa aparecer, ficando somente o x lá embaixo. Y dividido por y. Se eu divido qualquer coisa pelo próprio... Se pego um número e divido por ele mesmo, sempre vai dar 1, tá bom? Ou seja, y, como é um número que eu não sei qual é, dividido por ele mesmo, também vai dar 1. Coloquei 1 lá embaixo. Ok, sinalzinho de mais desce, não altero nada nele. Agora vamos para o segundo termo, esse que está no meio. 4xy dividido por 2xy. 4 dividido por 2 dá 2. X dividido por x é o mesmo critério. Se eu pego um número e divido por ele mesmo, vai dar 1. Coloquei 1 lá embaixo. E o y novamente está sendo dividido por ele mesmo. Todo número dividido por ele mesmo também dá 1. Ficando 2 vezes 1 vezes 1. Ok, professor. Sinalzinho de menos desceu. Agora vamos para o terceiro termo aí, ó. 4xy ao quadrado dividido por 2xy. 4 dividido por 2 dá 2. X dividido por x é a mesma coisa, ó. Aí dá 1. E y ao quadrado dividido por y, foi aquele exemplo que fizemos no slide passado, vai dar o próprio y, porque a resposta vai dar y elevado à primeira potência. E como o expoente elevado a 1 não precisa aparecer, então eu deixo somente o y. Beleza, cheguei nessa penúltima linha aí, professor. O que é que eu tenho que fazer? Você vai verificar que o 1 na multiplicação ele é um número neutro. Como assim, professor? Ele não vai alterar em nada. Se eu pegar qualquer coisa e multiplicar por 1, a resposta vai ser qualquer coisa, aquele número que eu multipliquei. Eu pego o x, multiplico por 1, a minha resposta vai ser o próprio x. Eu pego 10, multiplico por 1, a minha resposta vai ser o próprio 10. Ou seja, onde tiver 1 multiplicando, eu oculto. Ele não precisa aparecer. Ou seja, eu tinha 4 vezes x vezes 1. 4 vezes x vai dar o 4x. E esse 4x vezes 1 vai dar o próprio 4x. Ó. Por isso que ele não precisa aparecer, ficando somente 4x na última linha. 2, aí eu repito mais, né? 2 vezes 1, 2. Vezes 1 de novo, 2. Por isso que o 1 não precisa aparecer. Coloquei somente o mais 2 na última linha. E o menos, repeti o menos, né? Aí 2 vezes 1, 2. 2 vezes y, 2y. Ficando o menos 2y na segunda linha, tá bom? O 1, quando estiver multiplicando, ele não precisa aparecer. Ele vai aparecer necessariamente na soma ou na subtração de monômios, tá certo? De monômios semelhantes. Porque eu vou precisar fazer a operação entre os coeficientes, tá bom? Parou aí nessa última linha, você verifica. Tem alguma parte literal igual? Se você for verificar passo a passo, não tem. Então deixa do jeitinho que tá, não tem o que se preocupar, tá bom? Isso seria a tua resposta final. Trouxe também outro exemplo, igual que eu fiz na multiplicação. Eu tenho um polinômio e esse polinômio está sendo dividido por um número, somente um número. Professor, como é que eu faço? Mesma coisa. Ó. Esse carinha que está dividindo vai ter que dividir os dois termos que estão acima separadamente. Ó. O 6x vai ter que ser dividido por 3 e o 9 também tem que ser dividido por 3, separadamente. Ó. Coloquei na segunda linha. Ó. 6x dividido por 3. Parte numérica divide. 6 dividido por 3 dá igual a 2. E o x, como não tinha com quem repetir, eu repito lá embaixo. Com quem dividir, né? No caso, eu repeti lá embaixo. Ficando 2x, naquela parte amarela lá. O mais eu desci, não tenho o que alterar em sinais. E o 9 dividido por 3 vai dar 3. O professor morreu aí, 2x mais 3, morreu. Porque eu tenho um monômio, né? Que tem uma letra e o outro é só o número. Não posso fazer nada com eles dois. Deixa do jeitinho que tá, que vai ser a minha simplificação máxima aí, tá bom? Só um macetezinho para vocês não esquecerem. E por último, pessoal, isso aqui eu não tinha dado para vocês ainda, mas é tão simples, mas eu vou trazer aqui também, tá certo? Valor numérico da expressão algébrica. Professor, como assim? Lê a definição e a gente conversa sobre na hora do exemplo, tá bom? Quando conhecemos o valor da variável de uma expressão algébrica, é possível encontrar o seu valor numérico. O valor numérico da expressão algébrica nada mais é do que o resultado final, quando substituímos a variável por um valor. Nesse tipo de ocasião, pelo menos nesse primeiro momento, professor, a gente vai ter que descobrir as variáveis? Não. Em 100% das vezes
que você vai precisar do valor numérico, o valor numérico é quando tu vai ter uma resposta somente em número, numeral, tá bom? E o que é que eu vou fazer com as letras? A questão vai te dar valores para tu substituir no lugar daquelas letras, tá bom? Trouxe um exemplo aqui, fica mais claro para vocês. Ó, no caso, ó, eu trouxe um exemplo aí, ó. Dada a expressão algébrica x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 3x menos 5. Qual o valor numérico da expressão quando x igual a 2? Ou seja, ele dá um valor para x. Como ele dá um valor para x, nós temos que fazer a substituição. Onde for x, eu coloco 2, porque a questão está dizendo que eu quero o valor numérico dessa expressão quando x for valer 2, tá bom? Ou seja, onde for x eu coloco 2. Eu coloquei todos os x em vermelho, e onde tiver um x em vermelho eu coloquei o 2. No caso era x ao cubo, eu botei 2 ao cubo. Aí mais 4 vezes x ao quadrado, eu coloquei 4 vezes 2 ao quadrado agora, certo? Aí mais 3 vezes x, agora é 3 vezes 2. E o menos 5 eu fiz só repetir. Professor, e agora? Quem eu resolvo primeiro? Multiplicação ou a potência? Sempre vai na ordem. Parênteses, né? Ou parênteses, colchete ou chave. Não tem nenhum desses três. Vamos lá, para potência ou raiz. Não tem raiz, mas tem potência. Vamos resolver a potência. 2 ao cubo dá igual a 8. Eu coloquei o 8 lá embaixo. Aí o mais 4 vezes 2 ao quadrado, quanto é? 2 ao quadrado é o próprio 4. Repetir, 4 vezes 4 ali. Aí vamos lá fazer logo essa multiplicação de cima. 3 vezes 2, 6, e o menos 5 eu fiz só descer. E agora, professor? Agora vamos verificar se tem alguma multiplicação. Ainda tem, ó. Repito, o 8, né? Aí o mais. 4 vezes 4, 16. Aí o mais 6 e o menos 5 eu desci ali. Tem o que fazer. Agora podemos fazer direto, ó. 8. Vamos fazer de 2 em 2, para ficar melhor. 8 mais 6. Vamos fazer primeiro a soma, depois a subtração. Fica mais claro para vocês. 8 mais 16 vai dar 24. 24 mais 6, 30. Desci o 30 e desci o menos 5. 30 menos 5, 25. Ou seja, agora eu tenho um valor numérico para a minha expressão. Ou seja, quando nessa expressão numérica toda que a questão me deu, quando o x valer 2, o valor da expressão numérica vai ser 25, tá bom? Aí, no caso, se o x fosse 3, aí já seria outro valor. Se o x equivalesse a 5, já teria outro valor lá embaixo, tá certo? Bem simples. Só a substituição, ok? Pessoal, nossa aula de hoje foi isso. Foi mais uma revisão da aula passada, né? Ou pelo menos Foi mais uma revisão mesmo, digamos assim, certo? Porque como é um conteúdo um pouco difícil, eu resolvi ir um pouco mais devagar com vocês, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Tá bom? Qualquer dúvida, me perguntem. Vocês têm meu WhatsApp, assim que qualquer dúvida que vocês tiverem, me mande, professor. Como é que faz essa questão aqui? Que eu vou ter o prazer de ajudar vocês, tá certo? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Se Deus quiser. Tchau, tchau.